Show de bola. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das avaliações, tá? Eu sou o Fernando Chini, CEO da YourViews, sou um dos fundadores. A YourViews esse mês comemora 5 anos, o tempo passa e trazendo coisas muito legais. A Trey é uma parceira de longa data, desde 2015, trabalhando forte com a YourViews. E aí é o ponto, hoje a gente quer trazer um pouquinho da prova social, tá? Então, nada mais é a prova social do que um gatilho mental, hoje muito se falado hoje em dia, que o que vai ajudar tanto na tomada de decisão e na questão da persuasão. Acho que um exemplo para a gente iniciar, que fica muito fácil de todo mundo identificar o que é isso, o que é prova social, o que é esse gatilho mental, esse exemplo caído para todo mundo. É você estar no seu veículo, você querer ir para um restaurante. Você passa no primeiro restaurante vazio, passa no segundo, num outro restaurante com 2, 3 pessoas. E você passa num terceiro restaurante lotado. O ser humano já é meio que doutrinado, vamos dizer que entre parênteses, uma falha do ser humano, sempre tender ao mais lotado. E a gente acaba até esquecendo as objeções. Nossa, vou pegar fila, nossa, para pagar também vou pegar fila, o banheiro vai estar cheio, vou ter que esperar a mesa. Então, isso são alguns pontos, algumas objeções que a gente acaba nem lembrando que isso existe e tomando como partido sempre o quê? Tomando como partido a questão de sempre ir do que a maioria ou do que um grupo de pessoas acaba desejando, tá? Então, esse é um pouquinho para pôr todo mundo, o que é um pouquinho de prova social, e esse é o ponto, na questão do pertencimento do que as pessoas hoje, cada vez mais, quer estar dentro de um grupo. Então, vamos embora. Então, aqui foi uma frase que eu busquei em Wikipedia, uma frase muito filosófica, mas aqui é uma frase mais direta. O que determina o que é correto, o que as outras pessoas acham que é correto. Então, de acordo com um conjunto de pessoas, é dito que isso é a prova social. No próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho mais dessa questão da prova social, acho que vai deixar ainda mais claro o porquê da prova social, tá? Mas isso é uma maneira que hoje uma forma fácil de entender como se trata. O próximo é um vídeo que eu gostaria de mostrar muito para vocês, não sei se todos conhecem, mas é um pouquinho de como funciona a prova social. Okay, so I'm here with Bardon's entire family and some of my friends. Say hi. I'm going to try to pull a trick on Bardon that I saw on Twitter. So people try to convince their younger siblings that they're invisible. You want to be the one to disappear? Really? Anything to get rid of my travel. Okay, hold on 1 second, right? Jimmy, Hamantash, Era, no! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bardon, if you're here, take a picture with me. I feel him. I really have. David, you hear me? I have my hand on him. David, you hear me? Oh my god! Bardon, take a picture. Take a picture. Here comes the money. Here we go. Money talk. You got it. Let me see. Oh my god! Oh my god! Oh my god! The papers are moving. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Então, pessoal, isso é um pouquinho que eu pude compartilhar, então é o que eu acabei dizendo, que acaba sendo um conjunto de pessoas, acaba tomando isso com verdade, e isso é um grande exemplo de prova social. É legal também que a prova social veio muito à tona por volta de 1984, através de um livro de psicologia chamado Influence, de Robert Cialdini, tá? Então, esse livro começou a explorar um pouco esse termo e um pouco dessa fraqueza humana. Lembrando que também não é só do lado positivo, também tem o lado negativo. Quem não se lembra do caso da OGXP do Eike Batista, onde todo mundo viu que era um homem que era um dos 10 da lista da Forbes e todo mundo comprou as ações. E isso é encarado muito como efeito de manada, também pode ser encarado. Um outro exemplo também, a gente lembra um pouco do histórico, a questão do nazismo, é um outro ponto também que veio muito forte, essa questão negativa, onde as pessoas acabaram indo e gerando esse conformismo de uma situação que hoje a gente sabe que foi um absurdo. Então, isso aqui é um pouquinho para vocês terem um par tanto do lado positivo e negativo, e quais são os fatores de tudo isso, né? É do ser humano a cada vez menos errar, então é da nossa
particularidade não querer errar, então a gente sempre acaba vendo outras pessoas, seguindo um conjunto de pessoas mais próximo da gente. As pessoas sempre executam o mesmo comportamento, então, para questão de escala, sempre tentam buscar semelhança entre as pessoas, então, similaridade, e, por fim, o nível de experiência ou dificuldades apresentadas pela decisão ou ambiente. Então, esses são pontos que isso leva em confronto para com que isso seja uma decisão do ser humano. E aqui a gente parte um pouquinho do quê? Do lado para vendas, né? Como a gente pode utilizar isso, de que maneira a gente pode utilizar essas características para ajudar nas vendas a prova social. Então, como argumento de venda, é muito praticado, a gente vem se falando cada vez mais em gatilhos mentais, esse é um desses, então é muito forte para ajudar quando você quer vender algo. Incentivar avaliações positivas, é um ponto que as avaliações ajudam, então os comentários, é esse que nós vamos destrinchar muito nessa apresentação. SEO, também, que é um ponto muito forte, e os pontos dos canais que nós vamos estar abordando, tá? Mas como isso ganhou escala, né? A gente está falando de prova social, mostramos um vídeo que é num conjunto pequeno de pessoas, mas a gente está vendo na internet cada vez mais grupos, independente de qual assunto seja, política, religião, em diversos assuntos, criam-se grupos. Então, são provas com que cada pessoa acaba se enquadrando. E a internet, a conectividade hoje, fez com que as pessoas estivessem conectadas a todo momento, conectado nessa rede, e trocando experiência, compartilhando, e até por isso as avaliações tornaram-se muito importantes nos dias de hoje. Por si só, você pode ver em qualquer aplicativo, você acaba dividindo suas experiências, quando você pega um táxi, ou quando você vai num hotel, e então cada vez mais evidente. Por outro lado também, o caso do Yelp nos Estados Unidos, essa é uma imagem que eu gosto, para quem assistiu nos anos 2000, South Park, acaba retratando. Esse desenho nada mais é do que retratava uma crítica à sociedade americana. E por volta, esse daí episódio é de 2015, até hoje está no ar, mas para quem é um pouco mais antigo, lembra muito bem desse desenho. Então, o que ele acaba retratando? Acaba retratando uma sátira onde as pessoas iam até o restaurante falando assim, olha, se eu não se beneficiar de algo, ou não ter a garantia de alguma coisa, eu vou falar mal na internet. Porque as pessoas começaram a ver o poder que ela tinha, a voz do consumidor, como ganhava espaço no mundo online. Então, diante disso, os restaurantes acabavam ou dando, beneficiando, então foi uma sátira em ponto disso. Então, demonstra e coloca em prova como a prova social cada vez mais vem ganhando presença no nosso dia a dia. E aqui a gente traz alguns números, como isso é relevante. Então, 92% dos consumidores acreditam em opiniões de pessoas conhecidas, de reviews que são feitas. Então, isso leva muito endosso para que o consumidor tome a decisão de compra. Por outro lado, 70% dos consumidores acreditam na opinião de pessoas desconhecidas. Então, isso deixa bem claro e enfatiza, independente de quem faça o review, na grande maioria dos casos, as pessoas vão acreditar naquela informação e vão tomar como verdade. E passa daquele modelinho onde as empresas tinham grandes preocupações de estar gastando rios de dinheiro em divulgação, na TV e etc., e faz com que as empresas tomem outras formas de se comunicar com o seu consumidor. Então, isso cada vez mais presente. E agora nós vamos trazer alguns modelos que comprovam o que é a prova social. Por exemplo, nas vitrines do seu site, quando você tem a vitrine dos mais avaliados ou os mais comprados, isso é a pura prova social de quantidade, quantitativo. Então, aí evidencia a quantidade de pessoas interessadas naquele livro ou que fizeram uma avaliação. Então, isso coloca em prova que as pessoas tendem a comprar algum desses livros. Um outro ponto também que a gente é muito presente nos e-mails de avaliação, nos e-mails marketing, também está colocando muito as experiências em cada área, ou em cada produto, de cada consumidor. Então, isso acaba endossando o trabalho que é feito. Então, pessoas que ao menos você não conheça, acaba fortalecendo aquele devido departamento, nesse caso dividido em atendimento, anos de tradição, provavelmente pessoas mais velhas, garantia da entrega. Então, todos os serviços que a empresa oferece, ela acaba endossando com a avaliação de consumidor. Então, isso colocando em prova e ajudando o consumidor a tomar a melhor decisão. Um outro caso também, carrinho abandonado. Muitos e-commerce muito pratica essa ação
porque tem uma conversão em cima disso, é importante, a prova social é para converter mais. Então, você pôr os comentários, pôr as avaliações, também é algo que acentua para que o consumidor, ao receber o e-mail do carrinho abandonado, também de colocar todo mundo na mesma página. Carrinho abandonado é quando a pessoa entra no carro, vai passando pelas páginas do e-commerce, toma a decisão de compra, parou na página do carrinho, e aí sai do site. Aí a ferramenta manda um e-mail e acaba tendo uma avaliação, endossando e fortalecendo para o consumidor comprar o produto. Então, é uma outra garantia de prova social. Temos também o botão curtir, nada mais é do que fortalece a opinião da grande maioria. Você pode ver que existe uma divergência, mas a grande maioria concorda com a opinião que foi feita por esse consumidor. Então, mais um que ganha peso para que o consumidor possa decidir qual é o melhor produto de acordo com suas necessidades. Então, é algo muito presente nas avaliações, nos comentários, e muitas lojas fazem uso disso, até mesmo para ver o nível dos reviews que estão tendo no seu site. Mais um caso também é o caso do selo, de você ter alguém que certifique, que mostre a sua nota, a sua reputação. Isso é relevante, porque um terceiro está dando essa reputação e é um trabalho que a YourViews faz do quê? De certificar aquela empresa que grande parte das avaliações que ela recebe são positivas. E não apenas isso, também não exclui também de ela se enquadrar em um grupo de acordo com sua necessidade. Então, nesse caso, pessoas que têm problema de respiração utilizam esse produto. De repente, mofo, alergia, satisfação. Então, isso se diferencia de acordo com sua necessidade. Então, ajuda o consumidor a se enquadrar naquele grupo de pessoas que ela passa pelo aquele mesmo sintoma. Então, são exemplos de prova social que, ao menos, está no nosso dia a dia, estão em nossos sites, e, ao menos, a gente não toma conhecimento da importância e da relevância e como isso ajuda na tomada de decisão do consumidor. Tem mais um caso também, o consumidor respondendo a dúvida de outros consumidores. Também é uma outra funcionalidade da YourViews, que ajuda com que consumidores indecisos na tomada de decisão de compra de um produto, ou porque a imagem não está clara, a descrição, ou até mesmo tem dúvida do produto, faz uma pergunta. E o lojista pode tomar a decisão de fazer com que consumidores que compraram aquele produto possam responder a dúvida desse cliente. Então, para ver como essa prova social é tão efetiva, que, de acordo com os estudos de YourViews, a gente comprova que aumenta 2 vezes a chance de compra. Então, isso só fortalece que os números que foram apresentados, de 92% a 70% de consumidores compram, mesmo conhecendo quem deu a reputação, ou ao menos não conhecendo. Então, isso só fortalece que na era que nós vivemos, hoje no caminho, está nessa área social, onde as pessoas cada vez mais estão conversando, cada vez mais trocando mensagem, cada vez mais a informação está latente para nós. Então, isso são pontos que ajudam o consumidor a ser mais assertivo na sua compra. Na parte de SEO, também é algo fantástico. A YourViews faz uso dessa ferramenta para poder pôr as estrelinhas. O próprio Google diz que aumenta 17% o clique, o famoso CTR. Então, independente se é na busca orgânica ou se é no Google Shopping, as estrelinhas por si só já evidenciam, já comprovam a efetividade, já chamam atenção. Eu até peguei um caso, esse daqui do Google Shopping, gostaria até de mudar a tela aqui para mostrar um pouquinho mais para todos vocês, que eu acho que é muito relevante de a gente estar mostrando. Por exemplo, aqui eu botei bota feminina, e você pode ver que aqui nós temos vários sites, até muitos deles conhecidos. E aqui a gente vê uma loja de expressão no Rio Grande do Sul, competindo e cá entre nós. É o que mais chama a atenção. Tudo bem que pode ser um gosto, mas pelo fato de ter as estrelinhas, faz com que chame mais a atenção do consumidor e vê que tem um grande número de pessoas que avaliaram esse produto. Então, esse é um meio de a gente também demonstrar e evidenciar a prova social em nosso e-commerce. Também temos a questão do Facebook, de você poder enviar as melhores avaliações na página do Facebook. Então, você faz com que aquele produto que foi bem avaliado, você disponibiliza através de uma automação entre YourViews e o Facebook, qual foi a avaliação e qual é o produto. Então, as pessoas que curtem a sua fanpage
vão estar de acordo com a regra do Facebook, visualizando essas informações. Outro que eu quero mostrar também, que eu acho que é muito rico, está podendo mostrar o número de interações dessa loja. Então, é um post automático, onde fala um pouquinho da experiência, lindo, ficou perfeito. Então, é o número de pessoas interagindo, tem pessoas compartilhando, vamos ver se tem mais algum caso para poder mostrar. Outros também, alguém comentando. Então, aqui é mais um meio, ó, aqui, ó, linda, uma boneca, mimosa, está menina, uma graça e muito bonita, uma princesinha. Então, isso só reforça como essa prova social, como já mencionei, é latente, é uma necessidade, e todos os e-commerce deveriam se preocupar diante dessa circunstância. Bom, então, o Facebook também é interessante. Acabei não mostrando um, desculpa, pessoal. Também a questão de você também divulgar a reputação, pegar as avaliações da loja, também mostrar como testemunhos aqui no Facebook, também agrega muito valor para com que as pessoas dentro dessa fanpage também possam ver a reputação e como você atende, como você entrega, como é o fluxo de compra. Então, só enriquece para com que o lojista, para que o consumidor veja a reputação da loja, tá? Vamos lá, pessoal. E aqui também encartes também, isso é uma experiência incrível que nós estamos trabalhando nas Casas Bahia, de você poder no encarte, onde você vai numa loja física, de você poder chegar na loja, receber um encarte e ver a avaliação de um cliente que avaliou no e-commerce. Então, cada vez mais a era do omnichannel sendo mais praticado, mais evidente para todos nós. Também temos casos também de pessoas, isso muito conhecido, aqui no Brasil também aplicamos, de pôr um QR Code na vitrine, em algum lugar onde a pessoa vai com o celular e também consegue ver as avaliações. Isso tudo, independente da interface, são meios para que o consumidor possa ver essa prova social, ver um conjunto de pessoas falando bem daquele produto, falando bem da marca. Então, cada vez mais fortalece essa onda de omnichannel, cada vez isso sendo mais visível e praticado aqui no Brasil, isso começa a ser indo mais à tona, de acordo com a necessidade de vocês, varejistas. Aqui também a prova social de artistas também, de você pôr pessoas mostrando a importância da avaliação. Vou compartilhar 2 vídeos de 2 clientes nossos, uma da Isis Valverde, falando um pouquinho da importância, e para os palmeirenses também, do William, também incentivando as pessoas a avaliar. Vou compartilhar com vocês. Que bom te ver aqui. Olha, eu vou dizer que eu fiquei muito feliz de saber que você experimentou a linha match. Eu tô louca pra saber. Ela deu match com você? Deu tudo certo? Escolha quantos corações essa linha merece e me conta tudo. Eu espero que você tenha amado como eu amei. Um beijo grande. Que bom te ver aqui. Fiquei muito feliz em saber que você é o mais novo torcedor a adquirir os produtos oficiais do Palmeiras. Mas aí, pedimos para saber como foi sua experiência na Palmeiras Store. Deu tudo certo? Olha quantas estrelas esse produto merece e me conte o que achou do produto e da loja. Espero que você tenha gostado e que volte mais vezes. Um grande abraço e avante Palmeiras! Então, esse é um meio que você tem um endosso de uma celebridade. Isso sempre foi muito praticado, mas isso a gente pode trazer através de um vídeo. E não necessariamente precisa ter um artista, você não precisa ter um budget para fazer isso. Você mesmo pode fazer, que é um exemplo que a gente tem no próximo slide, que uma cliente nossa, Francisca Joias, faz isso, mostrando onde vê a reputação, aonde enxerga. Acho que é um vídeo bem interessante para vocês também seguirem como exemplo. E cada vez mais é notado que as pessoas querem falar com outras pessoas, cada vez mais elas não estão falando com a empresa, e sim com outra pessoa, e cada vez mais os donos das empresas, ou os CEOs, estão aparecendo para ouvir cada vez mais o consumidor final. E esse é um ótimo exemplo que eu acho que grande parte de vocês deveriam dar mais a cara para mostrar, e mostrar que o consumidor está fechando com você. Um monte de coisa legal na internet e você não sabe como comprar com segurança. Qual que é seu desafio? Qual que é seu medo na hora de comprar na internet? É a segurança? É os dados do seu cartão? É colocar
as suas informações na internet? É o produto não ser como está na foto? Conta para mim, qual que é o seu maior medo? Eu vou te dar nesse vídeo algumas dicas para facilitar a sua compra pela internet. Aqui na Francisca Joias, se você quer saber da opinião dos nossos clientes sobre um produto, é bem simples. Quando você entra no produto e vai lá embaixo no produto, você vai ver a qualificação que os nossos clientes deram para esse produto. Essas qualificações, elas não são editáveis, nós não temos acesso a elas. Toda qualificação, avaliação que o cliente dá quando recebe o produto, fica lá embaixo do produto, você pode usar isso como guia para definir a sua compra. Outro ponto bacana de ser observado é se na página de fechamento do carrinho, ali onde você vai colocar os seus dados, se ele tem um cadeadinho. Esse cadeadinho significa segurança. É o cadeadinho que dá garantia a você, cliente, que os seus dados estão criptografados. Assim, eles não poderão ser clonados ou usados de má fé na internet. Pesquise no Reclame Aqui, vá nas redes sociais, veja se essa empresa que você quer fazer a sua compra, se ela interage com o consumidor, como ela posta nas redes sociais, como ela apresenta o produto e, principalmente, se a sua dúvida é se a foto do produto é o produto de verdade. Gente, na internet hoje... Opa! Então, esse é um resuminho que fica fácil, tá, gente? Só para vocês saberem um pouquinho, que tem um vídeo mais prolongado, mas a ideia é essa, é de passar a reputação, o quanto a loja, as garantias que tem de comprar com o cliente, com o lojista, então isso parte de vocês, e recomendo muito vocês fazerem. Então, fazendo um resumo de tudo isso que nós dissemos, então acho que 2 da prova social é pensar em conversão, como gerar mais venda em cima disso, e trabalhar com essas informações. Não trabalhar não só com o cliente para gerar venda, mas utilizar essas informações, esses insights, para ter insumos para você poder melhorar, cada vez mais fazer coisas diferentes, ações novas. Nós vemos grandes aplicativos, por exemplo, o Spotify. Quando você está no Spotify e vê o que seu amigo está escutando, é uma baita prova social. Então, são vários, esse é um de vários exemplos que nós citamos aqui, que mostra que todas as empresas estão muito preocupadas em engajar e cada vez mais tornar isso à tona. Então, a gente vê que isso, o que traz de valor? Credibilidade, isso demonstra que pessoas reais que são satisfeitas com a aquisição do seu produto, aumenta mais a credibilidade da marca, então isso torna mais confiança, não só para a loja, quanto para os produtos. Então, isso mostra como a credibilidade é muito importante estar mostrando. E a transparência, né? De deixar que são opiniões, como a Sabrina mesmo comentou, são opiniões reais de consumidores, não é possível ser editado, então isso só acaba acentuando e deixando isso claro para o consumidor. Então a ideia, gente, dessa apresentação é passar um pouquinho dessa nossa experiência com prova social, quais são os resultados, quando isso começou, você pode ver, isso é antigo, desde 1984, começou a ter esse termo, então, cada vez mais utilizar isso como benefício, tanto para vendas, como credibilidade, e ser um modo mais transparente. Hoje vivemos num mundo que as pessoas estão trocando experiência, então, cada vez mais, nós, lojistas, precisamos compartilhar isso e estar mais na linha de frente com os nossos clientes. Fico à vontade para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho mais com vocês, e vamos lá, gente, eu gostaria de ver um pouquinho das histórias, o que vocês fazem, o que vocês praticam, para com que a gente possa ver o que possa ajudar, ou até mesmo compartilhar com os demais na apresentação. Legal, Fernando. Bom, pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, é só colocar hashtag na caixa de texto aqui do chat e mandar aqui para a gente, que a gente vai separando, né? Mas, Fernando, enquanto isso, vamos batendo um papo aqui. Você falou aí na apresentação que as avaliações, elas servem também, tem uma certa influência no SEO. Você poderia falar um pouco mais qual que é esse impacto, por que isso é importante para o SEO de uma loja virtual, para dar uma explicação aí para a galera? Sem dúvida. Para todos estarem na mesma página, hoje todo mundo que tem um e-commerce quer estar bem posicionado para ser localizado na busca orgânica, né? E como funciona? Os robôs ou os crawlers do Google, eles passam varrendo todas as páginas do site e passa a ler tudo. Antes existia um mito, por os reviews estarem, ou as soluções, ou serviços SaaS,
serviços como a IorViews, entre outros serviços que existem no mercado, por trabalhar para um modelo de JavaScript, essas informações o crawler não indexava. Isso é mito. Desde os anos de 2008, isso já não existe mais, tá? Então, esse mito já faz mais de 10 anos. Então, tem muito... Então, isso que eu posso te dizer não existe. Então, quando o Google passa na página, ele passa indexando essa informação, esse texto, esse conteúdo. Então, isso cada vez mais fortalece para com que o consumidor, ao buscar o nome da loja e mais algumas informações, passa a localizá-lo na busca. Então, isso ajuda bastante. Então, quer dizer, quando o crawler do Google varre a sua página, pega aquela informação do review, passa a te indexar e te dá uma relevância na busca orgânica, tá? E outros pontos também que favorecem, nós utilizamos de alguns artifícios da busca orgânica. Quais são um deles? Um desses artifícios é a questão de ter as estrelinhas, o Rich Snippet, mais conhecido como Rich Snippet. Então, a gente exibe as reputações, as informações dentro dessas estrelinhas. E o que aumenta o quê? O clique. Faz com que as pessoas cliquem, o mais conhecido como CTR. Então, faz com que cada vez mais os clientes tomem aquilo e seja mais relevante na página de busca, tá? Um outro ponto também na busca na Google Shopping, que também mostrei. Pode ver, grandes marcas não estão trabalhando, não estão utilizando. Então, isso cada vez mais fortalece para aproveitar desse caminho. Gostaria de compartilhar, a gente vê muitos clientes utilizando muito mais o Google Shopping e tendo melhores resultados que o Google AdWords. Então, é algo que as pessoas deveriam experimentar, fazer uns testes para poder comprovar isso. Show de bola, Fernando. Bom, o Danilo Oliveira mandou uma pergunta aqui, assim, provas sociais com fotos de clientes recebendo a mercadoria. É algo interessante? Não recebendo, mas aí você me deu uma grande ideia de mostrar que é algo que eu não coloquei, que ajuda bastante. Para a mercadoria, ela pode ajudar muito na questão, por exemplo, vamos imaginar que é uma caixa está embalada, que não está, é uma caixa embalada, tá? Tem dois aspectos. O aspecto da pessoa abrindo a caixa, que é aí que eu posso dizer que é uma prova social. Nós fizemos um vídeo, nós tivemos lá no grupo Hipervarejo, onde nós vimos que o cliente filmou ele abrindo uma caixa de som que ele recebeu. Então, aquela sensação de abrir, aquele prazer, acaba vindo muito, demonstra aquela parte. Então, a pessoa fez um vídeo totalmente amador e gravou e compartilhou nas redes sociais. Isso é uma prova social. Tem um outro ponto também que é o quê? O cliente manda, teve algum problema e precisa de uma ajuda, é uma comprovação do fato que chegou com avaria. Então, aquilo não é uma prova social, mas pode dizer ajuda no processo de troca e num conhecimento do fato, né? A imagem ajuda que o lojista veja que houve realmente uma fraude, ou existe um risco no produto, qualquer que seja, então ajuda. E por fim, o terceiro caso, gostaria de compartilhar com vocês, tá? Para quem quiser depois, deixa eu só abrir aqui, acho que é bem legal vocês verem aqui na estrela, eu não sei se todos conhecem, o Falcon, é um boneco de 1978, e agora a Estrela começou a colocar em prática, começou a vender novamente esse brinquedo, e o que acontece? Está sendo um sucesso, porque os pais estão agora tendo a preocupação de que os seus filhos tenham a mesma sensação que eles tiveram na infância. Então, isso mostra o que é uma prova social, né? O como essas imagens ajudam na tomada de decisão. Deixa eu só pegar aqui, gente, um exemplo aqui, só um minutinho, carregar. Então, é isso. São pessoas contando as suas experiências, isso é uma prova social. Tá? Você vê pessoas compartilhando experiência, mostrando, isso é a cerejinha de uma prova social, tá? Isso mostra o amor pelo produto, isso é muito bacana, tá? Show de bola. Acho que até que o Danilo ainda ele perguntou assim, é interessante concentrar os reviews de redes sociais e site em um único local? Eu acho que casa com isso que você acabou de falar aí, Fernando. Isso eu acho assim, vamos focar na venda, né? Se você tem um e-commerce,
quanto mais informação você tiver naqueles produtos que você mais vende, é melhor, porque você tem que evitar com que as pessoas saiam do seu site para buscar aquela informação. Então, sua descrição tem que estar boa, sua imagem está boa, mas vamos contar o cenário que não é um mundo perfeito. Os fabricantes não mandam as melhores imagens, a gente sabe que é custoso ter uma boa descrição do produto, a gente tem uma review lá, aquela informação, então quer dizer, a gente tem que ter ao máximo, o mínimo necessário de informações, ou ao menos deixar um espaço de perguntas e resposta, para que o consumidor possa buscar e você atender em tempo hábil esse cliente. Porque quanto mais rápido você responder a dúvida do seu cliente, aumenta a chance de converter. Isso eu não estou nem entrando em prova social, isso aí eu estou entrando no aspecto de um atendimento excelente, um atendimento que você tende a gerar conversão. Então, assim, quanto mais você tiver dentro do seu site ou dentro do seu conteúdo onde você faz a venda, é melhor. Então, dentro daquela fronteira, faz com que ele não se disperse e passe a buscar outras coisas, porque até então, se ele for buscar, ele pode ir no seu concorrente. É lógico, vamos falar também que não estou dizendo que você prende o consumidor, mas o quanto mais você evita a dispersão por parte do cliente, que é algo que a gente não consegue medir, cada pessoa tem um modelo, tem sua maneira, é melhor, tá? Quanto melhor direcionar, é melhor. É a resposta que eu posso dar. E obrigado pela pergunta, tá, gente? Show de bola. Tem o Bruno Santos que também perguntou aqui, qual o percentual médio que as avaliações podem aumentar as vendas? Tá, isso é relativo, tá? Primeiro, vamos quebrar em 3 pontos. Chega a casos até ser 29%, 30%, mas precisa, porque só o número jogado não é bem embasado, tá? Acho que o primeiro número para as avaliações terem vendas, você precisa ter 2 pontos, tráfego e venda. Se não tem tráfego, não tem venda, esses 2 motores não vai funcionar para com que tenha a avaliação e tenha interações através das funcionalidades da YourViews. Então, se não tem tráfego, não tem venda, eu não tenho review e não tenho dúvida. Se eu não tenho review, não tenho dúvida, eu não começo a fazer com que o motor gire. Agora, outros critérios também que são relevantes para que gera mais avaliação ou menos, é de acordo com o departamento. Tem departamento que tende a ter mais avaliação, eu sempre cito joias, motociclistas, roupas, biquínis, então são segmentos que ajudam muito na quantidade de avaliação, quantitativo, tá? Porque as pessoas gostam de falar disso, gostam de compartilhar suas experiências, gostam de contar, e com isso alimenta o sistema para com que funciona. Por outro lado, tem modelos de negócio que convertem um pouquinho menos, mas mesmo assim recebe avaliação. Por exemplo, odontológico, apesar de a gente tem avaliação, a gente coleta, mas um número menor, 3%, 4%, por quê? Porque geralmente quem compra não é o dentista, geralmente é o instrumentista, ou é uma grande empresa de odontologia, que não é o dentista que compra, e sim uma pessoa de compras. Então tem muitas particularidades que faz com que você possa ter mais avaliação ou menos. Um outro ponto também é como a marca vem trabalhando com o consumidor. Se existe um trabalho do zero, onde a marca nunca teve um posicionamento mais aberto com o cliente, nunca teve uma interação de e-mail, nunca teve, é mais propenso de também ela não avaliar. Então, assim, são um conjunto de fatores que fazem com que o motor gire do review e possa gerar venda. Nos e-mails que a gente pede para avaliar, a gente faz recomendação de produto. Quando manda para o Facebook, também joga para o site, temos vitrines também com as últimas avaliações, então depende todas dessas etapas, dessas entradas, desses inputs de informações, para com que de fato gere venda. Então, assim, todo mundo fala 30, 29, posso estar dizendo, mas varia muito, pode ser que seu e-commerce não tenha esse resultado, mas uma coisa é clara, e notória do lado da YourViews, quanto mais o cliente vende, a gente percebe, e quanto mais o departamento favorável, mais chances de ter rentabilidade através das avaliações, tá? Através de todo esse arcabouço de soluções, de suítes de ferramentas que nós temos, para com que possa propiciar vendas. Lembrando que a gente também, o único ponto que a gente não consegue ver na prática, que é vamos se dizer, intangível, é a questão de a pessoa ler e tomar a decisão. Hoje a gente vem buscando tecnologia para que, de fato, a gente possa identificar que aquela pessoa leu aquela avaliação e tomou a decisão de compra, tá?
tá? Isso é uma coisa que a gente vem aperfeiçoando. Hoje a gente vem vendo o número de pessoas que lê avaliações, perdão. Então, isso a gente consegue, então, alguns desafios que nós temos para cada vez mais trazer mais informações para os nossos clientes. Algo que você falou aí, Fernando. Oi? Desculpa, quem era quem perguntou? Foi o... Vixe, eu dei como concluído, eu acho. Foi aqui, já até se perdeu no meio, tem bastante aqui. Né? Não, você falava, por favor, se não está clara a pergunta... Foi o Bruno. Bruno, agradeço a pergunta, mas se tiver dúvida aí, sendo bem transparente, né? O nosso objetivo é ter essa clareza e passar essa transparência que é complexo e envolve muitos fatores para bater o martelo nessa parte de conversão. Mas algo que você falou aí, Fernando, que eu achei interessante também, é a questão do relacionamento do lojista com o cliente, né? Perfeito. Você citou aí que às vezes quer partir para os reviews, quer partir para algo assim, mas nunca mandou um e-mail, nunca teve um relacionamento. Você tem uma dica para a galera, assim, como pode começar a trabalhar esse relacionamento? Sim. Bem do básico mesmo, bem do iniciante. Não, para o iniciante, eu acho que o primeiro ponto é aproveitar, apesar do início, são poucas transações, tentar fazer com maior excelência essa transação. Liga para o cliente, tenta falar com ele, tenta pegar os prós e os contras disso, vai criando um relacionamento. Eu acho que cada pedido vale muito você saber se aquela venda foi eficaz. Então, não tenha vergonha, mesmo partindo pelo pressuposto, o cliente não quer, tenta conversar com o cliente, aproveita que você ainda não tem você tem poucas transações para tentar cada vez mais melhorar nos seus processos, porque ainda acaba sendo muito manual. Então, por isso, tenta entender, de fato, se o tempo foi eficaz, se o cliente ficou satisfeito com as informações que estão no site. Então, nada melhor do que você ter o feedback, no caso não vai ser tete a tete, né, de frente a frente, mas se for por telefone, o cara falando os sentimentos dele, tenta coletar o máximo de informação. Segundo passo é começar a pensar, eu tenho uma quantidade de clientes, vamos tentar ver no meu negócio o que pode promover uma recorrência em cima disso. De repente eu posso vender um acessório, eu posso ver. Então, para aquele grupo de cliente, pensar nisso. O que eu vejo muitas pessoas pensam em trazer tráfego, e não se preocupa com os clientes que já existem na base. Então, acho que o primeiro momento que você está iniciando uma operação, trabalhe com seus clientes, tenha zelo por eles e tenha um atendimento. Terceiro ponto que eu faria também é mandar algum e-mail à marcha, alguma promoção, alguma coisa para a base. Então, os primeiros, é lógico que não vai ser com a periodicidade que as grandes e-commerce praticam, mas começa uma vez por semana, o e-mail hoje é tão barato de disparar, então pode utilizar desse artifício para poder engajar. E por fim, que eu acho que um exemplo da Francisca Joy, acho que 2 exemplos, né? Primeiro, se expor, acho que é um ponto muito importante, mostrar onde vai dar credibilidade, quais cuidados você tem. A gente tem que tomar como partida que muita gente ainda não fez a primeira compra online, então tem muita gente que nunca comprou, então tentar ao máximo passar segurança e credibilidade para que os consumidores vejam que você é a empresa é a empresa certa para ele comprar. Você pode ser no momento não seja a melhor empresa, mas você seja a empresa certa para aquele momento para ele comprar. É muito relevante. E por fim, acho que a quinta é utilizar hoje as mídias que a gente vem utilizando, o Instagram, para cada vez mais se relacionar. Vejo muito influenciadores, até mesmo começando a falar mais da marca, fazendo divulgação, da cara. Eu acho que esse é o momento, cada vez mais as pessoas estão interessadas em saber utilizar os recursos que essas ferramentas oferecem para dar cara. Eu acho que esses seriam os 5 passos, eu tendo uma operação, eu tomaria nos dias de hoje. Show de bola, Fernando. Olha, tem uma pessoa que se identificou como assistente 1 e perguntou assim, e como posso transformar ligações em prova social? Isso é possível? O que você Sim, acha? Poxa, tem umas experiências que eu tô passando por outros mercados aí que, para que todos sabem, a Orvinhos não está focado hoje só em e-commerce, nós estamos em loja física, estamos no mercado financeiro, outros mercados, a gente está vendo uma grande oportunidade nesse mercado, tá? O que eu posso dizer, como a pessoa acabou não abrindo, é que tem muita oportunidade e é possível hoje, ao menos, vamos fazer um caso simples, né? Hoje você liga em qualquer operadora telefônica, de telefonia,
você acaba a ligação que ela pergunta se o atendimento foi bom, se o atendimento, e avalia de 0 a 10 uma nota. Então, cada vez mais, o NPS, que é um outro produto que a Yorviews vem colocando no mercado, já temos uma grande conta aí, uma Ambev com a gente trabalhando na parte do NPS, e cada vez mais sendo muito notório isso, a necessidade das empresas terem uma medida como meta, como tudo. Então, essa informação acaba sendo muito rica para com que a empresa possa conhecer como ela está com o direcionamento, em relação ao direcionamento com os seus clientes, tá? Tem muitas coisas que dá para ser feita, esse eu acho que é um pouquinho que eu posso estar abrindo para vocês. Legal. Tem uma aqui também que está identificado como atendimento, que perguntou para a gente: trabalho com equipamentos de automação. Teria alguma dica para estar fazendo a prova social? Acho que ele puxou para um nicho aqui, não sei exatamente. Automação. Porque a automação é muito amplo, né? Automação depende de aparelhos industriais, aí tem que entender qual que é a automação, né? Talvez seja algo mais para o B2B, né? Para o B2B, né? Na verdade, na parte de... assim, tem que entender primeiro da automação como um todo. Deixa eu pensar o que pode ser na automação. Realmente, assim, não precisa entender qual que é o cenário, né? Porque só automação pode ser na parte de robótica, pode ser em vários outros departamentos, né? Então, eu poderia pensar aqui, se ele puder trazer mais informações e não fugindo da resposta, tá? Me ajudaria muito para a gente dialogar aí e ver uma alternativa. Porque até então eu sou formado em engenharia da computação, se for nessa parte, posso até, de repente, contar um pouquinho de experiência aí, pode ser que seja relevante nesse aspecto. Não, legal. Então, qualquer coisa, vai falando aí pra gente, aí, o pessoal que está cuidando desse atendimento aí. Tem aqui várias perguntas que eu acho que dá para simplificar elas, que está perguntando assim, como funciona para criar essa solução da Yorviews aí no caso, né? Como que seria, basicamente, para fazer a integração com o e-commerce, com a plataforma, qual que é a complexidade de fazer todo esse ecossistema funcionar aí para um lojista? Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que dizer, primeiro, em que momento elas estão, tá? Se é um momento que ela já tem vendas recorrentes, não recorrentes, desculpa a palavra, mas se já existe vendas e mês a mês vem crescendo, se ela tem um tráfego satisfatório, eu acho que aí é um ponto que ela pode já começar a ter uma solução. Para quem é da plataforma Tray é muito fácil, tem a parte nos menus lá, integrações, e lá nós estamos lá, então é muito auto-instalável a ferramenta, lógico que nós vamos estar entrando em contato com vocês para dar uma ajuda no suporte, até mesmo vocês podem estar ligando para a gente orientar nesse processo, mas o ponto acho que primeiro precisa ter que momento que vocês estão, apesar de eu ter falado algumas coisas práticas, não necessariamente você precisa ter uma solução de review, mas primeiramente, acho que antes de mais nada, você precisa ter vendas e precisa ter acesso. Porque se você tem pouca venda, vamos dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o caso de ninguém, mas 10 vendas, se eu tiver coletar uma ou duas avaliações, dependendo do departamento, é muito pouco, eu não tenho insumo para poder trabalhar. Eu tenho 10 mil acessos no site, é muito pouca gente para fazer uma dúvida, perguntar uma dúvida, perguntar para alguma coisa, ter uma dúvida para um produto. Então, assim, é isso que precisa balizar. Às vezes as pessoas têm que pensar em como, de repente, aumentar o número de tráfego, também, de novo, não esquecendo da sua base, dos seus clientes, mas pensar como aumentar o tráfego do seu site, talvez não seja um momento review. Então, o primeiro ponto a Catray é uma facilidade, existe lá nos menus uma forma de integrar e a gente poder ajudar nisso. É o momento da empresa, se é um momento agora de investir isso, porque se eu não trago o valor para vocês e vocês instalam, eu acabo perdendo vocês como cliente. Então, por isso que a gente coloca algumas premissas para com que vocês possam ter a melhor experiência e possam usufruir da solução da Yorviews. Legal. Tá aqui, acho que o Mano Cosméticos estava perguntando sobre questões de valores para começar. Eu acho que é isso que você acabou de falar aí, né, Fernando? Acho que já exemplifica, né? Vai da estratégia, do amadurecimento, da quantidade de visitas, de vendas, que aí vai se tornando algo
com maior poder efetivo, né, de realmente ter um resultado legal, Sim. né? Sim, e isso daí, é bem deixar claro, porque esse é um ponto que eu tenho uma grande preocupação, porque a gente lida com satisfação, então a gente tem que também entender o outro lado. Não quer dizer que a gente está buscando clientes grandes, a gente tem clientes grandes na nossa carteira, tem muitos, mas a gente quer mostrar porque o pequeno que está começando agora, vai utilizar a nossa ferramenta e não vai ter uma boa experiência, e aí eu vou ser meio que responsável pelo insucesso, eu preciso alertar ele. Tem alguns clientes que falam, não, eu quero ter, tudo bem. Então, você já está com um sentimento que isso, vocês não vai ter resultado nesse primeiro momento. Por quê? Você vai precisar aumentar outras coisas. Então, eu pôr esse custo na operação, e eu sei, no varejo, com as margens curtas, eu já fui varejista, então nós temos essa grande preocupação, por um lado, não de gastar um esforço do cliente, tanto financeiro de tempo, em algo que não posso trazer receita, essa máquina não gira, e por um outro lado ele vai ter uma má experiência. Então eu prefiro que ele venha mais qualificado para fazer um melhor uso da solução e ter também uma melhor experiência. Então é um comprometimento que nós todos da YourViews temos para nossos leads e clientes que falam com a gente. Legal. Só voltando aqui, Fernando, o pessoal com o perfil do atendimento, a gente estava falando lá do nicho de automação, falou que trabalhamos com coletores de dados e leitores de código de barra e boleto bancário internet bank. Ó, é um nicho bem diferente, né? Cara, não... Deixa eu pensar. Por exemplo, vamos fazer um pouco, né? A resposta eu não sei, mas eu vou tentar um exercício. De repente eu posso dar um insight de acordo. Primeiro entender, a persona entender quem é que compra. Então eu pensaria, tá, se a pessoa que se esse é o perfil de pessoa, então no meu perfil YourViews, o meu perfil ou é um gerente de e-commerce, ou um gerente de marketing, então preciso entender quem é o perfil desse cara. Então é tentar impactar essa turma com alguma prova social. Um grande exemplo eu posso dar por exemplo, um cliente meu contratou a minha máquina e eu falo, poxa, por favor, você poderia fazer um vídeo para mim falando da sua experiência com a minha maquininha, com um pouquinho como que você usou, qual foi o serviço prestado, e ele faz esse vídeo e aí ele pode compartilhar através dos outros canais que ele tem, no Instagram ou através da apresentação dele, ou também por escrito também, que a gente vê muito, acho que, Pedro trabalha na Tray, sabe quantos comentários são importantes dos clientes tendo a experiência com a plataforma Tray. Então, eu vejo essas duas maneiras de trabalhar, tá? Tirando a parte de review. Já em review, teria que ver como que você vende, entender um pouquinho quem é a pessoa que você compra, a persona, porque, sendo bem honesto, como eu acredito que você vende muito para o B2B, a chance de ter avaliação é muito baixa, tá? Isso é uma coisa que a gente vem notando. B2B que eu digo é para a empresa, pelo entendimento que eu tive, tá? Então, assim, esses são os caminhos, você pode ter a prova social, e para o review, eu não vejo que seja um caminho nesse momento, ou até mesmo poderia conversar mais com você para entender mais se existe uma oportunidade. Legal, acho que tá meio respondido aí, né, Fernando? Que é algo mais complexo, quando trata de um nicho bem específico, né? A gente tem que conhecer mais a fundo. Só de olhar assim por cima fica meio difícil dar uma ajuda nesse sentido. Mas eu acho que essas dicas que você trouxe são aplicáveis a vários nichos, né? Que até tem o contato 2110 que está identificado aqui, que tem um nicho de lojas de peças de refrigeração. Eu acho que também se enquadra esse exemplo aí que você acabou de dar. Sim, perfeito. O mesmo exemplo também, tanto essa facilidade de coletar review, de fazer um vídeo. Hoje é muito fácil, qualquer um faz um vídeo, qualquer um hoje tanto faz a gravação quanto envia para qualquer pessoa. Então, eu acredito muito que essa é a forma social, prova social mais simples de se fazer, e esse tete-a-tete com o seu cliente, né? Você pede isso, ou um texto, ou alguma coisa do gênero, e você divulgar no seu site, ou divulgar em vários canais. Mesmo que seja estático no seu site, tem alguém falando de você. Então, é um grande caminho, e eu recomendo. Legal, Fernando. Então, acho que o nosso horário aqui já tá chegando, já estamos quase 1 hora de transmissão.
E aí, Fernando, deixa aí para a galera uma dica final aí sobre prova social no e-commerce, o que eles podem fazer, uma dica matadora aí para a gente estar encerrando essa transmissão. E antes de você dar essa dica, Fernando, para o pessoal que ainda não conseguiu ter a resposta aqui nas perguntas, ou quer falar depois mais profundo, aí no final você deixa os seus contatos aí para a galera também, beleza? Aqui tá na tela, acho que todos vocês estão visualizando meus contatos, tá? Fico à disposição de poder ajudá-los, tá? A dica é não só a prova social, mas buscar outros gatilhos mentais, tá? Tem muita coisa, questão de escassez, tem muitos outros formas que hoje a psicologia vem ajudando muito no aspecto de venda, tá? Então isso eu passaria a estudar bastante e ler um pouco mais sobre esse assunto e ver como pode pôr isso em prática. É uma dica que eu dou. O segundo ponto que eu gostaria de passar é aproveitar, né, principalmente os pequenos, tentar ao máximo, tentar coletar as melhores experiências, começar a entender cada aspecto da operação. As operações de e-commerce, eu noto muito pela experiência desses 10 anos que eu trabalho, que tem vários pontos de gargalo. Então, tem vários pontos de aresta, né? Então, porque você trabalha com vários fornecedores, várias pessoas envolvidas, pessoas que não estão no seu controle. Então, se você conseguir monitorar cada um dessas arestas, ajuda muito de você ter o controle em suas mãos, tá? A IOViews ajuda muito nesse aspecto, tá? Através do comentário, é o input que entra para você tentar identificar o problema, e é isso que eu dou como dica, de vocês tentarem monitorar, ter os dados nas mãos, não só aspecto de vendas, mas tentar em outros aspectos de quantos entregues, quantos foram devolvidos, tentar em cada ponto da operação tentar medir isso. É uma dica que eu dou, que eu acho que traz muita valor para com que você possa melhorar o seu processo, tá? Então, acho que o processo é algo muito que eu gosto de falar e falo muito e recomendo para com que as empresas tenham uma preocupação. E pessoas, né? Capacitar as pessoas que, me assustou muito, como eu acabei trabalhando em pequenas operações, em grandes operações, quando eu, de fato, tive contato com operações menores, vi pouca gente, 2, 3 pessoas, e confesso para vocês, foi um espanto por volta de 2013, 2014, quando me deparei isso. Principalmente como participei um pouco da corrida do marketplace, os grandes acabavam não olhando, não, sem hipocrisia nenhuma, as grandes operações acabavam não olhando para os e-commerces menores. E aí, quando veio o marketplace, casou muito dos grandes começarem a saber quem são essas outras operações que faturavam 100 mil, 200 mil, 1 milhão, então isso acabou vindo muito presente. Então, é uma dica de capacitar as pessoas para cada vez mais que elas possam fazer um melhor trabalho dentro das suas empresas. Então, eu recomendo muito o seu time fortalecer muito no aspecto da pessoa, tá? De cada um, e poder capacitar para que cada um faça um bom trabalho em suas operações. Então, acho que essa é uma dica um pouquinho fora do que o assunto foi apresentado, tá? Mas eu acho que cabe muito bem nesse momento e na apresentação. Show de bola. Então, galera, eu agradeço aí a participação de todo mundo que acompanhou a gente aí. Se você chegou no meio da transmissão aí, não conseguiu pegar alguma parte, teve que sair, enfim, acabando essa transmissão, você pode entrar lá na Escola de E-Commerce, escoladeecommerce.com, e lá você vai ter acesso a este material e a inúmeros outros materiais aí que vão falar tanto de reviews, prova social, marketing digital para e-commerce, logística, enfim, todos os assuntos que envolvem uma operação de e-commerce. A gente tem muito material lá, gratuito, vídeos, artigos, notícias, e-books, tudo para vocês poderem aí usufruir e ter uma melhor performance aí no seu comércio, beleza? E, Fernando, muito obrigado aí por ter se disponibilizado, por trazer um pouco desse conhecimento aí para a galera, e até uma próxima aí oportunidade para a gente continuar ensinando o pessoal sobre essa importante, que é as provas sociais, que é ter esse relacionamento com os clientes aí, cara. Muito obrigado aí pela participação.
Imagina, Pedro, eu que agradeço o convite, acho que aproveitem esse conteúdo gratuito, hoje é tão difícil ter conteúdo de qualidade, não estou dizendo hoje, estou dizendo como um todo, tá, gente, não é querendo me achar, mas a questão como um todo, aproveite disso, tenta aprender com os erros dos outros, aí estudar um pouquinho, porque isso agrega muito, tá? Parabéns para vocês, Pedro, excelente trabalho, e vamos lá, tem muita coisa que destrinchar ainda, isso é um pedacinho do que o review ajuda, mas aí tem bastante coisa para a gente falar e apresentar. Um forte abraço para todos e uma boa